Boa tarde a todos. Vamos dar início às apresentações da Matiespo nível 2. Para dar início, o professor Jefferson Cavalcante vai falar de programação dos polígonos aos fractais. O professor Jefferson tem 15 minutos. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Sou o professor Jefferson, professor do Contato. Esse projeto foi desenvolvido por mim e pelo professor Agnes, que está aqui como co-orientador. Certo? Esse projeto, ele trabalha com a linguagem Logo. Okay? Essa linguagem já surgiu na década de 60 e foi criado no MIT, tá, em Cambridge, certo? E ele consistia no seguinte: você dava comandos no computador e esse robozinho aqui, ó, ele andava, fazia execuções básicas, como andar para frente, para trás, girar para a direita, para a esquerda, ok? E a intenção é justamente introduzir as crianças e os adolescentes a um ambiente de programação, a uma linguagem de programação, certo? Essa máquina ficou conhecida como Tortographic. Tá? Os objetivos desse projeto, né, introduzir a programação, né, para trabalhar o raciocínio lógico, e além disso a gente vai aplicar alguns conceitos geométricos, como ângulos internos e externos de um polígono regular, ângulos opostos pelo vértice, noções de direção com giros em graus, e aplicação de constante e variável, para o aluno saber diferenciar bem uma da outra. Tá? Esse software, né, essa linguagem de programação, ela foi adaptada aos dias atuais, né, porque antigamente, na década de 60, os computadores não possuíam uma interface gráfica, então havia necessidade desse robozinho, né, e ele andava e riscava, no caso, em cima de um papel, como vocês podem ver aqui, ok? Além disso, ele pode não só criar figuras simples, mas figuras mais complexas. Tá? Então, ele foi adaptado aos dias atuais, trazendo esse robozinho, que era físico, para um robozinho virtual. Então, toda a imagem é criada no computador. E o software utilizado para a linguagem de programação, a linguagem Logo, foi o Xlogo. Tá? Existem diversos outros softwares que trabalham com linguagem Logo. Esse foi escolhido porque ele está traduzido para o português do Brasil. Essa aqui é a interface gráfica do Xlogo. Então, temos aqui em cima o comando de entrada, tá? Então, a gente executa um código e dá enter aqui, né? Para a tartaruga executar. Aqui é a janela de saída. Então, todo comando executado aparece aqui, ou caso tenha algum erro, ele também retorna aqui os erros. Essa aqui é a interface gráfica, no caso, é onde a tartaruga vai fazer o desenho, tá? A representação da tartaruga nesse software é esse triângulozinho, que pode ser alterado para uma tartaruga mesmo, desenhando uma tartaruga. Temos aqui o editor, que é muito importante, tá? Esse software permite a criação de novos códigos, tá? E caso você queira alterar um código já criado, você vem aqui em editor, e o comando pare aqui, justamente para caso a tartaruga entre um loop infinito, né? Você pode dar o stop nela, para ela parar. Ok. Os alunos foram introduzidos ao ambiente de programação Xlogo, primeiramente, aos comandos básicos, que são chamados primitivas, que anda para frente, por exemplo, tá? Então, o comando para andar para frente é simplesmente a palavra para frente, 50. Esse 50 aqui, tá? São passos de tartaruga, ou seja, não tem um tamanho no SI, no Sistema Internacional de Unidades. Ele pode ser abreviado como PF, para frente. Ok? Então, tá aí a animaçãozinha. Pode você também fazer giros, né? Os giros são dados em graus, tá? A abreviação aqui, ó, para a direita, PD, ou para a esquerda, PE, 90 graus. Nesse caso, esse exemplo, né? Então, tá aí a animaçãozinha dela girando. O comando limpar desenho, né? Que ele limpa a tela e faz a tartaruga voltar para o início da tela, para o centro. Comando repita. Caso você faça uma série de padrões de comandos iguais, né? Você pode abreviar isso no comando repita. Um exemplo aqui, ó, é na construção de um quadrado, que é basicamente repetir o comando, anda para frente 50 passos e girar para 90 graus para a direita ou para a esquerda, né? E os comandos mais importantes aqui, ó, que é o comando aprenda. Tá? O comando aprenda faz ele criar novos códigos. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu estou querendo criar um código chamado hexágono. E esse código, ele vai executar justamente, criar um hexágono, tá? De tamanho X. Então, aqui a gente já pode trabalhar, já trabalhei com os alunos a questão da variável, né? Então, quando a gente executa, ele abre o editor,
E tudo que eu digitar entre o aprenda e o fim, ele vai executar, na ordem que eu colocar, ok? Então, por exemplo, se eu colocar, depois que criar, né, eu vou lá e executo o hexágono 30, né? Então, onde tiver o 2.x, né, ele vai substituir por 30, tá? E ele, consequentemente, vai construir o hexágono, tá? Observe que ele tem que trabalhar a questão também do ângulo externo, né? Porque a tartaruga ela vai andar e o giro para criar o novo segmento é justamente o ângulo externo. Ok, então após eles ter domínio desses comandos básicos, né, o primeiro desafio para eles era desenvolver um algoritmo e aplicar no Xlogo, criando um novo comando chamado polígono, tá? Com duas variáveis, onde, esse aqui é um exemplo, tá? Polígono T e N, né, as variáveis, onde a variável T ia representar o tamanho do segmento, e a variável N, o número de lados. Tá? Então, quais foram os desafios que os alunos encontraram de início, que eles me reportaram, né? O primeiro dele era pesquisar os operadores. Então, aí houve um incentivo. No caso, eu não dei a resposta, eles tinham que ir no manual e procurar, de alguma forma, né? Existe um manual do Xlogo disponível na internet. Então, eles sabiam os comandos para somar e subtrair no computador, mas não sabiam quais eram os símbolos que utilizavam para multiplicar e dividir, né, no computador, tá? Que, no caso, é o asterisco para multiplicação, né? E a barra para divisão, né? Alguns tentaram contra a barra, tentaram essa barra vertical, né? E não funcionou, ok? E o outro desafio que eles encontraram era justamente no giro, né? O quanto o polígono vai ter que girar, porque eu vou trabalhar com um polígono qualquer, né? Para a construção de um polígono qualquer, tá? Então, eles tinham duas opções, ou trabalhar com a fórmula dos ângulos internos, para encontrar o ângulo interno, subtrair, né? Por 180 e encontrar o ângulo externo, né? Ou usar a soma dos ângulos externos. Eles me falaram que todos eles tentaram inicialmente desenvolver pela soma dos ângulos internos, né? Eles não conseguiram, é possível, eles não conseguiram, e posteriormente, alguns sabiam, né, a soma dos ângulos externos, já foi direto para elas, outros tiveram que pesquisar, que não lembravam desse conhecimento aqui, quanto é que dava a soma, né? Então, como exemplo aqui, eu peguei o código do aluno Gabriel Gutenberg, tá? Ele deu aqui o nome do comando chamou polígono, né? E X ficou como tamanho e Y de lados. Então, tá aqui o comando repita. O Y, que é a quadratura que vai repetir o segmento, né? Que é o quê? Andar para frente, X passos, tá? E para a direita. Então, o ângulo que ele vai girar vai depender do valor do Y, né? Que vai justamente vai ser o giro que ele vai fazer no ângulo externo. Ok? Certo, depois que eu vi que eles estavam dominando a questão dos códigos e do comando aprenda, né, fazendo essa prática com os polígonos, eles foram introduzidos nos fractais, tá? Que é uma figura da geometria não clássica, geometria neoclidiana, muito encontrada na natureza, isto é, um objeto em que suas partes separadas repetem os traços, a aparência, né, do todo completo. Então, ele executa um padrão de repetição, como uma imagem se repetir dentro da outra num padrão que vai diminuindo, tá? Então, para dar o exemplo para eles, né, de uma aplicação da natureza, eu utilizei essa samambaia, tá? O crescimento dela segue um certo padrão de repetição, que pode ser traduzido como fractal, tá? E ele pode ser criado no Xlogo, que fica dessa forma. Então, a gente pode observar aqui, ó, essa imagem aqui, ó, ela se repete aqui e aqui. Então, podemos ver aqui 3 padrões de repetições, né? 3 níveis de repetições, no caso. Tá? Ok, depois que eles viram como é que mais ou menos funciona o fractal, né, as construções, eu apresentei a eles um código, tá? De fractal, que é o famoso floco de neve de Koch. Tá? Ou seja, eu ensinei a eles como criar o floco de neve de Koch, né? Que é basicamente, eu primeiro tenho que desenvolver um código que represente essa figura aqui como gerador. O gerador é a figura que vai se repetir, vai sofrer o padrão de repetição. Tá? Então, usando o comando aprenda, né, ele vai executar tudo isso aqui que está entre o aprenda e o fim, tá? Quando eu chamar o comando floco. Então, dentro desse código, eu ensinei a eles a construir o código após saber o formato do gerador, né? Então, eu tenho aqui o gerador e eu quero traduzir esse gerador para um código, né? E criar o algoritmo para isso. Tá? O significado de cada comando, então, o que cada comando vai fazer a tartaruga executar, né?
O processo lógico, que é o comando floco, que é um comando recursivo, ele faz, né? Então, toda vez que ele chega para executar o comando floco, dentro do próprio floco que ele está aprendendo, né? É um comando recursivo. Então, ele chama a si mesmo e ele volta para o início toda vez. Tá? Então, ele fica no looping. Tá? E aqui, esse se é a condicional para ele fugir desse looping. Tá? Ele fica no looping até atingir uma afirmação, que é verdadeira, que é esse aqui, o índice é igual a zero, e ele vai fazer uma execução, depois vai parar, vai fugir desse loop, né? E dessa forma, eu mostrei para eles a lógica por trás do algoritmo através dos níveis. Tá? Então, basicamente, você cria o gerador, tá? E depois você implementa os níveis na hora de executar, e você vai ter o fractal na quantidade de níveis de repetições que você preferir. Então, todo fractal, ele tem um gerador e um inicializador. Tá? Então, eu vou dar aqui como exemplos de níveis, nível 0, nível 1 e nível 2. Tá? Então, o gerador nível 0, ele é só o segmento. O nível 1 é o gerador, tá? O padrão que vai se repetir, que é esse aqui. Basicamente, a lógica é a seguinte: ele vai pegar a quantidade, todo segmento que aparece no nível anterior e vai construir essa ponta de triângulo em cima do segmento. Tá? Esse triângulo é como se fosse um triângulo equilátero, tá? Sem a base dele. Ok? Ou seja, no nível 1 para o nível 2, ele basicamente vai criar aqui, ó, novas pontas de triângulos. Tá? E vai ficar dessa forma. Ou seja, agora, o inicializador, basicamente, é você usar o gerador dentro de um polígono, usando os segmentos de um polígono. Então, como exemplo aqui, eu usei um quadrado. Então, sobre cada segmento desse quadrado, ele vai criar essa ponta, tá? No nível 1. Tá aqui. No nível 2, novamente, ele vai pegar os segmentos do nível anterior e implementar essa ponta de triângulo. Tá? Então, esse processo foi usado para ensinar eles como é que funciona o fractal, como é que constrói o código, tá? Através dessa figura que é famosinha, né? Que é o floco do Navier-Stokes. Ok, depois que eu expliquei isso, né? Aí o desafio deles, o segundo desafio, era criar um fractal que tenha a imagem ao lado como gerador. Tá? Então, essa figura aqui, ó, é um gerador nível 1, né? Então, tinha que ter esse formato. Tá? Então, eles tinham que desenvolver um código que represente esse gerador. Todos eles conseguiram, né? Então, aqui como exemplo, eu coloquei o código da aluna Lara Dantas. Tá? Então, esse aí é o nível 1, né? Então, o nível 2 vai ficar dessa forma, nível 3, nível 4, e usando esse nível 4 dentro do inicializador, né? Vai ficar dessa forma aqui. Beleza, depois que eu vi que eles estavam dominando todo o conteúdo, o desafio final, né? Que o desafio é desenvolver o seu próprio fractal. Eles têm que criar o fractal do zero, eles têm que ter criatividade também para isso, né? E saíram muitas coisas legais, né? Então, nesse caso aqui, ó, peguei um exemplo de cada aluno, né? Só teve um que eu peguei dois exemplos. Começando aqui pelo Ricardo Benjamin, tá? Esse aqui é o código do Ricardo. Esse código cria esse gerador aqui, essa figura, que é o gerador dele. Aplicando em cima de um inicializador, temos aqui o nível 1, o nível 2 e o nível 3, tá? Lembrando, pessoal, que o nível 4 nem coube aqui, tá? Essas figuras aqui, as dimensões já estão diferentes, sabe? Eu manipulei o tamanho da imagem para poder caber no slide, senão não ia caber. O código do aluno Leandro Castelhano, é esse, vai criar esse gerador aqui, certo? Esse gerador nível 1, aplicando no inicializador, né, em cima de um polígono, tem essa figura aí, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Tá? Quanto maior o nível, mais tempo demora para a tartaruga desenhar, tá? Porque isso, basicamente, é computação gráfica, então ele consome muito processamento do computador. Então, quanto maior o nível, mais demorado é a criação da figura. O código do aluno Gabriel Gutenberg, tá? Ele, basicamente, o gerador dele era um decágono em cima do segmento. Tá? Então, colocando o inicializador no formato em quadrado, né? Temos aqui nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. O código do aluno Lara Dantas, tá? Esse gerador aqui é o dela. Fica aqui o nível 1, nível 2, nível 3. O dela é mais fácil você perceber a questão da figura da outra. Tá? Então, ó, eu posso observar que o nível 1 está aqui, ó. Tá? O nível 1 reaparece no nível 2, né? E o nível 2, ele reaparece no nível 3. Nessa imagem aqui, ó. Só que o nível 1 também está aqui dentro. Ok? O código do aluno Iago, tá? Ele vai criar esse gerador, nível 1,
Nível 2 ficou bem bonita a figura. Nível 3 e nível 4. E o aluno, o Iago se empolgou, né? Criou outra aqui, bem legal, que o gerador é esse aqui. Nível 1, nível 2 e nível 3. Certo? Então, esse era o objetivo, né? Trabalhar a questão do raciocínio lógico e questões matemáticas, né? Dos polígonos, questão de ângulo, giro, ângulo interno, ângulo externo, constante, variável. Tá? Eu queria agradecer a todos a oportunidade aqui de estar presente, e agradecer principalmente os alunos, tá? Eles se empenharam bastante para participar desse projeto, okay? São alunos do 8º e 9º ano. Aí agradecer também ao UFAL e ao Instituto Matemático por dar essa oportunidade de nós participarmos desse projeto. Obrigado. Obrigado, professor Jefferson. Então, agora vamos passar ao sorteio do aluno. Vou compartilhar um site de sorteio. Esse site é sorteador. Ver se vocês conseguem ver aí. Todos veem? Sim. Então, só me confirma, professor Jefferson, são 5 alunos, né? O quinto entrou, né? Bom, me tá ok aqui. Entrou. Ok, então, vamos colocar um número aqui de 1 a 5. E vamos sortear, e na ordem alfabética, o resultado do sorteio vai ser o aluno que vai ser arguído. Então, só vou ter que reiniciar aqui o site. Vamos clicar em sortear. Bom, deu 3. Então, o terceiro, em ordem alfabética, quem seria, professor Jefferson? A Lara Dantas. Bom, então, professores Alex, Gilmar e Cleber podem arguir a Lara. Boa tarde aí a todos. Sou o professor Cleverton, aqui do IFAL Campus Maceió. Desde já quero dar os parabéns aos professores Jefferson e Adonis e os alunos pelo belo trabalho. Eu gostaria de saber da Lara se ela, com esse trabalho, conseguiu absorver os conceitos geométricos de forma mais prazerosa, de forma assim mais prazerosa, né, do que estar no quadro, sala, questões, fazendo algo na prática e ao mesmo tempo absorvendo os conceitos geométricos, se isso mesmo aconteceu nesse projeto. Boa tarde, primeiro, né? Eu queria dizer que, tipo, eu aprendi muito mais de forma... Mas eu acho que quando você pratica e quando você faz uma coisa que se torna divertida, você acaba que fixa de forma melhor. Então, como eu tinha falado para o professor Jefferson, quando eu fui convidada, eu não sabia nada dessa questão de programação. Só que quando ele foi dando as aulas, foi explicando de uma forma divertida, interativa, passando esses desafios. E em cada momento eu queria, tipo, me desafiar mais para fazer os desafios que ele passava e conseguia. Eu acabei conseguindo absorver todo o assunto que ele acabou passando. E eu acho que quando você, como eu já falei, faz uma coisa divertida e uma coisa na prática, você acaba absorvendo de uma forma mais fácil e mais completa. Obrigado, Lara. Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Gilmar do IFAL, tá? Primeiramente, agradecer aí o convite de participar aqui julgando aí o trabalho de vocês. Parabenizar os professores, né, pela iniciativa. Professor Jefferson e professor Adonis. E dizer da importância, né, dessa interdisciplinaridade com a computação, né, com a programação. Foi muito legal, gostei, parabéns mesmo. Lara, eu gostaria de saber o seguinte, quando você pensou naquele seu modelo inicial, né, o gerador que o professor falou, você já pensou em visualizar como o próprio professor Jefferson apontou, né, de estar aparecendo em todos os níveis lá, aquela geração inicial, né?
Ou foi surpresa para você? Para mim, ele foi um pouco de surpresa e um pouco não. Primeiro, porque o floco de neve que ele mostrou, a gente consegue, eu pelo menos consigo perceber que tem os 3 níveis ali. Só que os outros fractais, os outros alunos que eu acho que acabaram fazendo antes que eu, não conseguiam ver perfeitamente. Então, ao mesmo tempo que eu sabia que ia ter 3 níveis diferentes, eu fiquei surpresa por dar para perceber, porque a maioria dos fractais, como vocês puderam observar, era um pouco complicado de realmente ver os 3 níveis. Assim que, na verdade, eu acho que eu não tinha nem percebido direito. Aí, quando eu montou o fractal e montou já com o quadrado, né, o inicializador, que eu percebi que dava para ver os 3 níveis certinhos. Então, eu acho que no final das contas foi meio que uma surpresa, porque no momento que eu fiz o gerador, eu nunca quis imaginar a forma que ia ficar, só no momento que eu botei o código para repetir. Legal, então. Parabéns. Só restou eu agora, não é isso, Eduardo? Sim, Alex, pode estar à vontade. Ok, eu quero parabenizar ao professor Jefferson pela iniciativa. Excelente trabalho, professor. Parabéns. Todos os alunos envolvidos, vocês são totalmente pessoas bastante competentes, bastante valentes. Deixa eu ligar minha câmera aqui para vocês verem a cara do sujeito que fala com vocês. Lara, isso vale também para você, claro, que é uma aluna, está inserida. Lara, a minha pergunta é uma curiosidade, certo? Dentro aí do trabalho que vocês fizeram, e em particular você, o que é que você pôde perceber das propriedades matemáticas que mais marcou no desenrolar do trabalho? Ou com você durante a execução da sua atividade, ou com os demais colegas? Ou seja, você pode ter visto um colega tentar fazer, e ali ele compartilhou a experiência com você e descobriu, e tal propriedade ficou mais marcante. Você teria essa experiência aí já para compartilhar conosco? Eu acho que a dificuldade, assim, e a coisa que ficou mais marcante em mim foi no primeiro desafio, que foi sobre a questão dos ângulos internos e externos. Porque eu, como ele falou, eu comecei a tentar fazer o código do polígono indo pelos ângulos internos. E eu acabei tendo que pesquisar as fórmulas e acabou ficando mais fixo na minha cabeça. Aí, como eu não consegui fazer pelos ângulos internos, eu fui para os ângulos externos, tendo que novamente pesquisar quanto dava a soma dos polígonos dos ângulos externos. E acabou que isso ficou muito fixo na minha cabeça. Eu acho que é uma coisa que eu não vou esquecer, porque quando cair uma prova para perguntar qual é a soma dos ângulos internos de polígono tal, ou a soma dos ângulos externos, eu vou acabar não esquecendo, porque ficou muito marcado, porque foi uma dificuldade que eu tive, e é quando fala nos erros se aprende. Eu errei a primeira vez pelos ângulos internos, e quando o professor Jefferson foi explicar como fazer pelo aquele método, já ficou mais fixo na minha cabeça, e agora eu não esqueço mais. Então, eu acho que o que ficou mais fixado, assim, para mim, foi essa questão dos ângulos, da soma dos ângulos internos e externos, e essas características dos polígonos. Perfeito, maravilha, Lara. Outra vez, parabéns. Obrigado a todos. Obrigado ao professor Eduardo pelo convite e aos demais colegas da banca. Bom, obrigado, professores, avaliadores. E só para constar, eu acabei não dizendo no início, essa equipe é do Colégio Contato Maceió, e eu acabei não dizendo na introdução, mas fica registrado. Então é isso, a avaliação foi concluída, então a gente vai encerrar a gravação, dar uns 5 minutos para que o próximo trabalho possa ser apresentado. Ok? Então vou interromper a gravação aqui.